Shalom, sou Isabel Silva, com mais vídeos desse canal. Kadima. Você sabia que José, esposo de Maria, foi um rei sem trono? Vou te contar e no final do vídeo tem uma curiosidade sobre José. Fica até o final, você vai se surpreender. Vamos que vamos. Quero fazer uma análise com você sobre a genealogia de Jesus. Pega a sua Bíblia e vamos analisar. Mateus capítulo 1, versículo do 1 ao 17, mas não vou fazer a leitura toda, né? Para não ficar o vídeo longo e cansativo, né? Vou apenas ler os versículos 11 a 15. Aí depois você lê a genealogia toda para ter uma melhor compreensão. Versículo 11 assim. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde gerou a Eliaquim, Eliaquim gerou a Azor, Azor gerou a Sadoc gerou a Aquim, Aquim gerou a Eliúde. E Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, e a Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Se observarmos no versículo 6 até o versículo 10, depois você lê para ter uma melhor compreensão. A genealogia de Jesus mostra que sentaram reis no trono de Davi, até Josias. Ou seja, os descendentes de Davi a partir de Salomão até Josias. E Josias gerou a Jeconias e seus irmãos na deportação para a Babilônia, como mostra o versículo 11. Que acabei de ler, né? No versículo 12 diz que depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e assim por diante, como também li para vocês. Interessante que Jeconias até José, esposo de Maria, posso dizer que eles são reis sem trono. Eles não sentaram no trono de Davi. Se observarmos, José, esposo de Maria, é descendente direto do rei Davi, segundo a genealogia. Então, José, esposo de Maria, teria o direito sobre o trono de Davi. Quando, no versículo 20, no mesmo capítulo 1 de Mateus, o anjo chamou José de filho de Davi. A promessa que Deus fez a Davi se estendeu àquela geração. O reconhecimento do anjo, chamando José de filho de Davi, mostra que José vem da linhagem real, pois José foi um rei sem trono. Mas você pode dizer, mas ele era um pobre carpinteiro. Sim, mas de Jeconias até José levaram-se anos. Israel teve por muitos anos sob o domínio de outros povos, né? José poderia ser carpinteiro, mas no seu sangue corria o sangue de Davi. Ele tinha sangue de rei. E por que você acha que o Eterno, que Deus o escolheu? Digamos que se o reino de Judá não tivesse pecado contra o Senhor e que eles não fossem para a Babilônia. Só um exemplo. Estou dando apenas um exemplo. Pela genealogia de Jesus, quem seria o penúltimo rei da linhagem de Davi? Que teria sentado no trono de Davi na época de Jesus? Com certeza seria José, esposo de Maria. Mas o último rei, e esse é eterno, e o seu reinado é incorruptível e glorioso, chama-se Yeshua HaMashiach, Jesus, o Cristo. Maria, esposa de José, achou graças ao Senhor porque era da tribo de Judá, temente a Deus e virgem. 3 qualidades para cumprir um propósito. Se José fosse um rei sem trono, se José que foi, né? Se José que foi um rei sem trono tivesse sentado no trono de Davi, Maria seria uma rainha, mas não do céu, né? Mas sim do seu povo. Deus escolheu tanto José como Maria para cumprir um propósito. Vieram pobres e humildes, sem trono, sem realeza, mas com sangue real nas veias. Jesus, sendo filho de Maria e José, veio de uma família com sangue real, ainda que pobre. E ainda que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, ele é o cumprimento da promessa que Deus fez ao rei Davi. Segundo as Crônicas, capítulo 1, versículo 7, fala de uma lâmpada que não seria apagada na casa de Davi. E essa lâmpada que permaneceria acesa é Jesus, pois ele é a luz do mundo. Como diz em Salmos, capítulo 119, verso 115,
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem é essa lâmpada? É Jesus, a luz que ilumina a escuridão, que ilumina o caminho para que não tropecemos, a luz que mostra toda a verdade que há no caminho, tanto do que é bom e tanto do que não é bom. Agora, deixe-me trazer uma curiosidade sobre José. José foi mais um José na Bíblia que teve sonhos. É interessante que José também tinha um pai por nome de Jacó. Podemos ver no versículo 15 e 16 do capítulo 1 de Mateus. Então temos um José, filho de Jacó, no Antigo Testamento, e um outro no Novo Testamento, que é José, esposo de Maria. Em Gênesis capítulo 30 e versículo do 23 ao 25, que fala sobre o nascimento de José, que se tornou governador do Egito, ele foi escolhido para salvar Israel, Egito e as demais nações da fome, pois eles iriam precisar de trigo para não perecerem. Já José, esposo de Maria, foi escolhido para cuidar, enquanto criança, daquele que iria tirar a fome espiritual do seu povo de Israel e as demais nações. Jesus é o pão da vida. Enquanto José, governador do Egito, providenciou o trigo, José, esposo de Maria, cuidou do pão da vida. E é isso aí. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativem o sininho, deixem seu like, compartilhem e comentem. Que o Eterno assim abençoe a todos. Em nome de Jesus. Shalom.